Olá, sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de armazenamento e processamento distribuído. Eu sou o professor Diego Bernardes e vamos conduzir essa disciplina. No capítulo 1, a gente vai falar sobre a introdução aos sistemas distribuídos, discutir alguns conceitos principais relacionados a processamento distribuído, arquiteturas distribuídas, soluções que utilizam mecanismos e distribuição de processamento dentro das soluções. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre os conceitos iniciais, quais são as vantagens que a gente tem, desvantagens e alguns desafios aí na área de processamento distribuído. Então, essa disciplina ela tem como objetivo identificar e caracterizar as principais arquiteturas distribuídas existentes no mercado. Então, a gente vai aproveitar aqui novas soluções, né, que dão continuidade a conceitos que são mais antigos na área de computação, mas em razão do volume de dados que vem acontecendo junto com o Big Data, com o número de informações, o aumento da capacidade computacional. Então, hoje a gente consegue ter novas arquiteturas, novas ferramentas que fazem a utilização desse tipo de processamento. Então, vamos identificar e caracterizar as principais. Compreender as vantagens e desvantagens desse tipo de abordagem. Então, a gente tem ali alguns ganhos em relação ao desempenho, em relação à escalabilidade, mas a gente tem também alguns desafios no que se refere à gestão desse ambiente, à manutenção dessas máquinas, né? Como a gente utilizar isso em favor das nossas soluções. Vamos propor soluções através de tecnologias de processamento distribuído, e aí vamos, ao longo da disciplina, discutindo algumas tecnologias disponíveis no mercado. Então, a gente vai falar de processamento, de cluster, a gente vai falar de bancos de dados, vamos falar de arquiteturas e APIs para o processamento distribuído. Então, algumas arquiteturas vão ser discutidas mais à frente. Uma aplicação distribuída, a aplicação consiste em 2 ou mais módulos de processamento que têm comunicação entre si e fazem exatamente a mesma atividade. Então, quando a gente fala da distribuição do processamento, a gente está falando o seguinte: para o usuário final, essa visão de processamento, essa visão de solução, ela é transparente. O usuário ele vê aquilo como um sistema único e a gente consegue utilizar várias máquinas para fazer essa solução. O armazenamento distribuído ele tem a ideia de infraestrutura. Então, eu vou colocar meus documentos, meus arquivos, vou fazer redundância de arquivos, vou utilizar a capacidade computacional de espaço que eu tenho em máquinas de baixo custo e vou distribuir a minha solução de armazenamento de modo a aproveitar de maneira mais eficiente, mais barata, o meu hardware de armazenamento. Então, a gente tem alguns benefícios aqui. Quais são os principais benefícios que a gente pode elencar já de início? A gente tem o processamento paralelo, então tem a mesma atividade que eu consigo distribuir, quebrar em blocos menores para fazer esse processamento, né? Então, esses blocos menores eu vou enviar para várias máquinas, e esse processamento acontece de maneira concorrente, simultânea, e ao final o processamento, via de regra, ele vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. A gente tem escalabilidade, então a gente tem a capacidade de distribuir e aumentar o nosso cluster ao longo do tempo, à medida que seja necessário. Então, é um conceito bem importante que vem junto com a questão do processamento. Tópicos e conceitos de disponibilidade, então a gente vai conseguir garantir, ou pelo menos melhorar a eficiência do sistema do ponto de vista de falhas. Então, eu consigo estar sempre disponível, não tem disponibilidade do sistema. Tolerância a falhas, então o sistema já está preparado para algumas falhas. Então, ao fato de distribuir, de espalhar o processamento na minha solução, ela tem alguns riscos, ela traz algumas questões de falha, né? Então, a tolerância a falhas é um conceito que tem que ser tratado. Os recursos são compartilhados, então eu consigo utilizar várias máquinas e compartilhar memória, CPU, consigo compartilhar disco, eu consigo fazer proveito de heterogeneidade. Então, eu tenho máquinas e arquiteturas diferentes dentro do mesmo cluster, isso é possível. Então, eu não preciso me preocupar em ter uniformização nas minhas soluções. Isso evita custo, por exemplo, de licenciamento, que é a consequência que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem máquinas mais baratas, a gente tem software livre ou software que a gente não precisa licenciar. A gente consegue ter todos esses benefícios dentro de soluções de processamento distribuído. No processamento paralelo, então, a gente, como eu vim dizendo, divisão de grandes tarefas em tarefas menores. A primeira premissa que eu tenho eu consigo dividir o meu volume de transações, dividir os meus dados, consigo fazer um algoritmo que tenha solução que eu possa separar e distribuir. A distribuição ela acarreta na execução simultânea de tarefas menores, então eu consigo aí, ao longo do processamento, fases intermediárias que dividem o processamento e antecipam
A solução, um exemplo clássico, é o MapReduce, que você vai mapear o seu problema em vários processamentos, e a fase de redução é exatamente pegar o processamento intermediário e aplicar a solução final. A utilização de processos de coordenação, de processos de coordenação. Então, como tem várias máquinas trabalhando em paralelo, alguém tem que coordenar essa atividade, tem que haver uma orquestração aqui. Então, no processamento paralelo, eu preciso de lançar a mão desse recurso. E, consequentemente, considerando cada vez maior o volume, eu tenho um tempo de resposta mais adequado. Ele é menor na maioria dos casos. Aqui é um exemplo, né, de processamento paralelo distribuído. Seria uma operação de MapReduce. Então, essa operação ela traz para mim a divisão da minha atividade, dos meus dados de entrada em vários processos menores. Esses processos menores vão fazer um processamento intermediário, um processamento paralelo também. E será, na segunda fase, no segundo momento, o agrupamento do resultado. Seria a redução que a gente chama. Então, nesse ponto aqui, eu tenho meus dados de entrada. Então, o MapReduce ele vai dividir os meus dados de entrada em vários processos de mapeamento. Por exemplo, o processo MAP1, ele vai receber uma parte do volume de dados, vai fazer o processamento dessa parte, assim, da mesma forma que os outros processos de mapeamento vão fazer. No segundo momento, tem uma fase de agrupamento dos resultados intermediários. Então, esses processamentos intermediários eles vão ser agrupados aqui, e os processos de redução vão unificar e consolidar o resultado final para exibir o resultado ao usuário, ou fazer a gravação, o armazenamento dentro do banco de dados. Aí depende do que a solução demanda. Então, a gente consegue aí, uma tarefa que a gente faria, por exemplo, aqui, num processo normal, ela gastaria de 3 a 4 vezes mais tempo. A gente reduziu esse tempo, separando a atividade, fazendo a orquestração e agrupamento do resultado dos processos numa fase intermediária e a redução no final. Então, esse tipo de ganho que existe quando a gente consegue fazer de maneira eficaz o processamento paralelo. Então, com essa ação de dividir as tarefas, eu consigo também trabalhar o conceito de escalabilidade, né? Um conceito importante dentro de processamento distribuído. Porque escalabilidade é a capacidade que eu tenho de aumentar o meu volume de computadores da máquina, aumentar a minha capacidade computacional, sem causar impacto, sendo transparente para o usuário. Como é que eu faço isso? Eu tenho a escalabilidade vertical, que aí ela é um comparativo com o processamento distribuído, porém ela não é distribuída. Então tem aumentar recursos de CPU, memória e disco em um servidor. Então a escalabilidade vertical ela trabalha no sentido de você aumentar o poder computacional do seu servidor de aplicação, vai aumentar CPU, memória e disco, isso numa máquina só, numa single instance. Então você vai ter ali um aumento de capacidade computacional, porém você não consegue fazer isso com baixo custo. Chega a um determinado nível de recurso, de demanda, que o aumento desse CPU, memória e disco se torna oneroso para a empresa. A escalabilidade horizontal é onde entra o processamento distribuído. A gente vai incluir novas máquinas no cluster, a gente vai aumentar o tamanho dele de maneira de processamento, de memória, de CPU, de disco, e você vai ter um diferencial que é um sistema distribuído. Você vai aumentar a capacidade, o usuário não vai perceber isso, será transparente para o usuário, e você consegue, com um esforço bem menor, com um custo bem menor, fazer esse trabalho de escalabilidade horizontal. Então esse aqui seria um dos principais benefícios do processamento distribuído. A disponibilidade, como eu vim dizendo, os sistemas eles reduzem a possibilidade de disponibilidade exatamente porque, se você tem um cluster com muitas máquinas, à medida que você aumenta o número de máquinas e você não está sempre... Aí você utiliza de uma maneira média ali o processamento, a ideia é que você tenha não chegue ao limite máximo do sistema, você elimina o ponto único de falha. Então você tem várias máquinas ali ligadas, então qualquer uma dessas máquinas pode ter problema, e elas vão acontecer problemas, porém, no momento que uma máquina sai do cluster, ela perde a comunicação, ela tem algum problema, outra máquina vai assumir aquele processamento, outra máquina vai assumir aquele trabalho, e isso vai ser muitas vezes nem percebido. Então a redundância faz com que a carga de uma máquina indisponível seja absorvida por os demais nós. Aí você consegue distribuir tudo para um nó. Você pode ter nó de stand-by, você pode ter outro nó que está pouco alocado, e você vai levar esse processamento a esse cluster. Então quanto mais redundância existir, menor a possibilidade da disponibilidade, né? Quanto mais máquina você tem,
menos importante é uma máquina dentro do cluster, a possibilidade do serviço sair do ar, ela fica muito menor. Tolerando essas falhas. Então, como a gente tem uma característica distributiva dos processos, a gente tem uma falha, uma disponibilidade geralmente parcial. Ou seja, ela não impede que o processo ou que o sistema continue funcionando, ela não atrapalha um processamento, ela simplesmente tem um impacto imediato de você ter que rechavear o processamento e redirecionar aquele trabalho. Então as falhas podem ser contornadas das seguintes formas. Você tem a retransmissão da mensagem, né? Então se você tem algum erro de comunicação, que a mensagem de um nó para outro não chegou, você vai reenviar, a gente vai ter nós que fazem a gestão disso aqui para fazer o reenvio da mensagem. A gente tem detecção de problemas através de bits de paridade, então quando você está fazendo principalmente transferência de arquivos, ao final de uma transferência os bits de paridade são verificados para ver se essa transferência foi feita adequadamente. Caso não seja, o reenvio ele já é automaticamente feito. Inclusão de novos recursos para substituir nós indisponíveis. A gente tem a possibilidade de, em tempo real, de sair um nó e conseguir incluir um outro nó que não estava no cluster, né? Seria o conceito de stand-by, ou mesmo incluir um novo nó que não estava anteriormente no sistema.